Vivemos em uma época onde tudo está a um clique de distância. Você abre um app de delivery e tem dezenas de restaurantes com centenas de pratos diferentes. Vai assistir algo e mais de 10 mil opções entre séries, filmes, documentários. Parece maravilhoso, certo? Liberdade total. Mas o que acontece quando essa liberdade começa a nos paralisar? A psicologia chama isso de paradoxo da escolha. Foi o pesquisador Barry Schwartz que popularizou o termo. A ideia central é simples, mas perturbadora. Quanto mais opções a gente tem, maior a chance de a gente se sentir frustrado com a escolha feita ou nem conseguir escolher nada. E quando a gente escolhe, fica aquela dúvida chata. E se eu tivesse escolhido a outra coisa? Parece exagero, mas é real. Sabe aquele sentimento de estar insatisfeito mesmo depois de fazer algo que você escolheu livremente? Isso acontece porque, com muitas opções, a gente se sente responsável por qualquer frustração. Se deu errado, a culpa foi sua, porque você podia ter escolhido melhor. Antes, quando as opções eram limitadas, você aceitava o que dava. Agora você se culpa por não ter feito a melhor escolha possível. E isso não vale só para comida ou streaming. Vale para relacionamentos, carreira, estilo de vida. A liberdade virou um fardo. Uma das maiores armadilhas desse excesso de opções é a ilusão de que existe uma escolha perfeita. A gente não quer só uma boa experiência, a gente quer a melhor possível e isso nos joga num ciclo infinito de comparação e insatisfação. Você escolhe assistir uma série, mas fica com a sensação de que talvez a outra fosse mais divertida. Sai com uma pessoa, mas se pergunta se não teria sido melhor sair com outra. Compra um celular novo e 2 dias depois lê uma matéria dizendo que vai lançar um melhor. Isso se chama FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo melhor que você não escolheu. O problema é que essa busca pelo melhor é uma armadilha mental. Porque melhor não é objetivo, é um estado emocional e ele muda com o tempo. O que parecia perfeito hoje, amanhã pode parecer comum. A mente humana se acostuma muito rápido com tudo, inclusive com o que parecia ideal. A psicologia comportamental explica isso como adaptação hedônica. A gente se adapta ao prazer muito rápido. O novo carro, o novo relacionamento, a nova casa, tudo isso deixa de ser excitante depois de um tempo e voltamos a buscar algo melhor. É uma esteira sem fim. Enquanto isso, a filosofia nos lembra que talvez a melhor escolha nem exista e que o valor de algo só aparece quando você se compromete com ele. Isso ecoa na ideia estoica de que a felicidade não está no que se escolhe, mas em como se vive com o que foi escolhido. Quanto mais opções a gente tem, mais a gente se questiona sobre quem é de verdade. Parece exagero, mas não é. Toda escolha que você faz, o que veste, o que consome, com quem anda, comunica algo sobre quem você é. Só que, no meio de tantas possibilidades, a gente se sente pressionado a se encaixar em várias versões de si mesmo. Na internet você pode ser fitness de manhã, gourmet à tarde, espiritualizado à noite. Só que no fundo isso não significa que você se conhece, só que você aprendeu a se adaptar. É o que o sociólogo Zygmunt Bauman chamava de identidade líquida. Uma identidade que muda o tempo todo, sem consistência, porque vive tentando acompanhar o que está em alta. Esse excesso de versões possíveis gera ansiedade de identidade, a sensação constante de que você precisa se encontrar, mas nunca sabe exatamente onde procurar. E a cada nova escolha que faz, sente que está atraindo outras versões de si mesmo que poderiam ter sido. A psicologia explica isso como sobrecarga cognitiva e emocional. A mente não dá conta de processar tanta decisão sem se desgastar. Cada possibilidade descartada carrega um pequeno luto, um e se que fica te assombrando. E no final, mesmo depois de decidir, você pode acabar infeliz. Não porque escolheu mal, mas porque o ato de escolher virou um sofrimento. A filosofia existencialista também entra aqui, principalmente com pensadores como Sartre e Kierkegaard. Eles diziam que escolher é se responsabilizar pelo próprio ser. Só que quanto mais liberdade de escolha você tem, mais angústia sente, porque não tem ninguém para culpar se der errado. E isso assusta. Vivemos em uma era que exalta a liberdade. Liberdade para escolher o que quiser, para ser quem quiser, para mudar de ideia quantas vezes quiser. Parece o paraíso da autonomia. Mas e se eu te dissesse que essa liberdade, em vez de libertar, está nos aprisionando? Esse é o paradoxo da liberdade moderna. A promessa é simples, quanto mais opções, mais livre você é, certo? Só que na prática acontece o contrário. Quanto mais opções, mais indeciso, mais ansioso e muitas vezes mais infeliz. A liberdade virou um peso. Em vez de alívio, ela carrega a cobrança constante de que você tem que fazer a melhor escolha possível o tempo todo. A carreira perfeita, no relacionamento perfeito, o estilo de vida ideal. Se você não está satisfeito, a culpa é sua, afinal foi você quem escolheu. Isso gera o que os psicólogos chamam de culpa da autonomia.
uma responsabilidade individual excessiva que adoece. Barry Schwartz, no livro O Paradoxo da Escolha, diz que mais escolhas podem levar à paralisia de decisão. Tipo quando você passa meia hora escolhendo o que ver na Netflix e acaba desistindo porque nenhuma opção parece boa o bastante. É o mesmo processo que se repete em questões muito maiores da vida, só que com um peso emocional gigante. A filosofia existencialista também aponta isso. Sartre falava que estamos condenados à liberdade. Parece contraditório, sim, mas faz todo sentido. Porque liberdade sem direção vira um mar infinito onde a gente não sabe nadar. Sem valores firmes ou referências sólidas, a liberdade deixa de ser empoderadora e vira uma fonte de angústia. Em um mundo onde tudo muda o tempo todo, onde as certezas escorrem como água pelas mãos, encontrar um propósito parece missão impossível. Essa sensação de que nada é fixo, nada é para sempre, é o que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida. Na modernidade líquida, as relações são descartáveis, as identidades são moldáveis, os empregos são temporários e até os sonhos parecem ter prazo de validade. Nada se sustenta por muito tempo. E como construir um sentido para a vida dentro desse cenário? Como encontrar um propósito duradouro quando tudo à nossa volta é instável? A resposta muitas vezes vem de forma impulsiva. A gente tenta preencher esse vazio com estímulos rápidos, metas de curto prazo, consumo exagerado ou reconhecimento imediato nas redes sociais. É como se a gente estivesse tentando tapar um buraco profundo com band-aids. Isso explica por que tanta gente vive pulando de projeto em projeto, de relacionamento em relacionamento, de lugar em lugar, sem nunca se sentir verdadeiramente realizado. A psicologia humanista, especialmente com Carl Rogers e Abraham Maslow, fala muito sobre isso. Eles defendem que o ser humano precisa mais do que sobrevivência e prazer. Ele precisa de autorrealização, que é viver de forma coerente com quem realmente é. Só que para isso acontecer, a gente precisa parar e se perguntar com sinceridade: o que eu valorizo de verdade? O que me move além do que os outros esperam de mim? Na filosofia, o existencialismo também nos alerta para esse dilema. Sartre dizia que a existência precede a essência, ou seja, a gente nasce sem um manual, sem um roteiro e precisa construir a própria essência com base nas nossas escolhas. Isso é libertador, mas também angustiante, porque implica responsabilidade, e nessa época líquida, onde tudo escapa das mãos, construir um sentido é como tentar levantar um castelo com areia molhada. Mas talvez o segredo esteja em aceitar que o propósito não é uma linha de chegada, e sim algo que se constrói no caminho com base nos nossos valores mais profundos e não nas expectativas alheias. Num mundo com infinitas opções, fazer escolhas virou um tormento. A gente passa mais tempo deslizando o dedo entre possibilidades do que de fato vivendo o que escolheu. A simples ideia de escolher uma série para assistir já virou um drama cotidiano e isso é só a ponta do iceberg. O psicólogo Barry Schwartz, autor de O Paradoxo da Escolha, explica que, ao contrário do que a gente pensa, mais opções não nos deixam mais livres. Na verdade, isso sobrecarrega nosso cérebro, aumenta a ansiedade e diminui nossa satisfação com qualquer decisão que tomamos. É como se a cada escolha feita a gente lamentasse todas as outras que deixamos para trás. Imagina isso em escala maior, escolher uma carreira, um parceiro, um estilo de vida. Quando tudo parece possível, qualquer escolha parece errada. A gente começa a se perguntar se está perdendo alguma coisa, se poderia ter escolhido melhor, se deveria ter esperado mais. E assim, mesmo quando a vida está caminhando bem, a dúvida e a insatisfação continuam batendo à porta. Na filosofia, o existencialismo de Kierkegaard já apontava para essa angústia. Ele dizia que viver é escolher, e que escolher sempre envolve abrir mão. Não existe escolha sem renúncia. Mas o problema é que a gente foi condicionado a acreditar que pode ter tudo, o tempo todo. E aí, quando a realidade mostra que não dá, vem a frustração. Na psicologia comportamental, essa confusão de escolhas também tem um nome: overchoice. É o excesso de opções que paralisa, que nos faz postergar decisões, que nos leva à procrastinação crônica. E o pior, quando finalmente escolhemos, muitas vezes não conseguimos curtir de verdade porque ficamos pensando nas outras possibilidades que ficaram para trás. Soluções? Uma delas é resgatar o que os estoicos chamavam de foco naquilo que depende de nós. Ao invés de se perder entre 1000 caminhos, a ideia é alinhar escolhas aos nossos valores essenciais, aquilo que a gente acredita de verdade, e não ao que os outros esperam ou ao que parece mais popular. Decidir, nesse contexto, não é escolher o que parece perfeito, mas o que faz sentido para quem a gente é ou está tentando ser. E isso exige coragem, humildade e, acima de tudo, autoconhecimento.
Hoje, a tecnologia não só ampliou nossas opções, como também mexeu com algo ainda mais profundo, a forma como nos percebemos. Redes sociais, algoritmos de recomendação, inteligência artificial, tudo isso parece útil, divertido, até libertador, mas também tem um preço que poucos percebem de cara: a perda da autenticidade. A gente começa o dia checando o celular e antes mesmo de pensar no que queremos fazer, já somos bombardeados com o que os outros estão fazendo, com o que deveríamos estar sentindo, vestindo, comendo, comprando. Cada story vira um parâmetro silencioso de comparação. E sem perceber começamos a nos ajustar, nos editar, nos moldar. O filósofo Byung-Chul Han, por exemplo, fala sobre a sociedade da transparência e o colapso do silêncio interior. Segundo ele, quando tudo precisa ser visível, compartilhável e curtível, a gente perde o espaço de introspecção, que é onde a identidade se constrói de verdade. A tecnologia, ao invés de ampliar o eu, começa a fragmentá-lo em versões performáticas que agradam o algoritmo, mas esvaziam a alma. Do ponto de vista psicológico, isso gera um distanciamento de si mesmo. É o que muitos especialistas chamam de despersonalização. Você age, mas sente que não é você. Você escolhe, mas sente que foi manipulado a escolher. E o pior, você se olha no espelho e vê mais o reflexo do que os outros querem de você do que quem você realmente é. Essa distorção da identidade alimenta ainda mais a ansiedade, a sensação de inadequação, o medo constante de estar atrasado em relação aos outros. Porque enquanto você tenta viver a sua vida, o algoritmo já está te empurrando para a próxima tendência, próxima meta, próximo padrão inalcançável. A filosofia existencialista, especialmente com Jean-Paul Sartre, nos lembra que somos condenados à liberdade. Isso significa que, sim, podemos nos reinventar, mudar, escolher, mas essa liberdade vem com um peso, o de sermos responsáveis por aquilo que escolhemos ser. E quando abrimos mão disso, quando deixamos que a tecnologia dite o nosso caminho, perdemos essa liberdade essencial. A questão é, estamos usando a tecnologia como ferramenta de expressão ou estamos sendo moldados por ela sem perceber? A essa altura do vídeo, talvez você esteja pensando, tá, mas então o que eu faço com tudo isso? Como é que a gente encontra sentido quando tudo parece incerto, quando cada escolha parece levar a mais ansiedade, quando até ser você mesmo virou um desafio? A resposta não é simples, mas ela passa por uma virada de perspectiva. Primeiro, é preciso entender que sentido não é algo que se acha pronto, como se você fosse tropeçar numa resposta mágica no meio da rua. O sentido é algo que se constrói. E essa construção depende de você se reconectar com o que é verdadeiro para você, não para o algoritmo, não para o seu chefe, nem para o seu feed. O filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas, escreveu: "Quem tem um porquê enfrenta qualquer como." Ou seja, o sentido da vida não é um prêmio que se ganha, mas uma força que nos move quando escolhemos com consciência aquilo que importa. Aqui entra o papel da autenticidade. Em vez de buscar a melhor escolha entre milhares de opções, talvez a questão seja: qual dessas escolhas conversa com os meus valores? Qual delas me aproxima das pessoas que eu amo, das causas que eu acredito, do tipo de pessoa que eu quero ser? Na prática, isso significa desacelerar, olhar para dentro e escutar o silêncio. É desconectar um pouco do excesso de estímulo, da obrigação de estar sempre certo ou atualizado e dar espaço para refletir. O que faz sentido para mim, mesmo que não seja o que esperam de mim? A psicologia contemporânea tem reforçado essa ideia com o conceito de valores orientadores. Ao invés de focar em metas específicas, você orienta suas decisões por valores consistentes: liberdade, compaixão, autenticidade, crescimento. Isso não elimina o paradoxo da escolha, mas transforma a escolha em expressão do seu ser e não numa prisão de expectativas. No fim, talvez a liberdade real não esteja em ter infinitas opções, mas em escolher conscientemente com base em quem você é e aceitar que nem toda escolha precisa ser perfeita, só precisa ser sua. Se a vida moderna nos bombardeia com estímulos, escolhas e expectativas, então resistir ao caos virou um ato de autocuidado, quase de rebeldia. Mas essa resistência não vem da força bruta. Ela começa no simples: criar pequenas rotinas de presença, entender seus próprios limites e se reconectar com aquilo que te ancora. Vamos ser diretos, não dá para vencer o caos tentando controlá-lo. A gente resiste a ele aprendendo a navegar dentro dele, como quem aprende a surfar em vez de querer domar o mar. Isso passa por práticas bem concretas: desligar as notificações do celular por algumas horas no dia, aprender a dizer não sem culpa e até tirar um tempo para não fazer nada e entender que isso também é produtividade. A psicologia chama isso de regulação emocional e atenção plena.
É quando você escolhe parar, respirar, perceber o que está sentindo e agir a partir disso, e não no piloto automático. Não é fórmula mágica, mas é treino. E quanto mais você treina essa presença, mais você fortalece o que os filósofos chamavam de centro do ser. A filosofia estoica, por exemplo, falava sobre o que está e o que não está sob nosso controle. Segundo Epicteto, o problema não são os fatos da vida, mas a maneira como reagimos a eles. Se você entende que não precisa se perder tentando controlar o mundo, pode concentrar sua energia em ser constante no que importa para você. Essa é uma forma profunda de liberdade. Já na psicologia do self, há a ideia de que nosso eu se constrói e se reconstrói o tempo todo, mas ele precisa de consistência emocional. E isso você só consegue quando se permite parar, refletir e ajustar o rumo. Pequenos rituais ajudam nisso: escrever, conversar de verdade com alguém, caminhar sem pressa, fazer algo só por prazer, sem propósito ou retorno. Resistir ao caos, no fundo, é lembrar que você não é só reação, mas escolha. E reconectar com o eu não é descobrir uma essência oculta, é cultivar com atenção aquilo que você quer ser, mesmo no meio do barulho. Depois de tudo isso, escolhas demais, dopamina viciada, pressão por felicidade, identidade frágil, sobra a pergunta mais honesta e difícil. No fim das contas, o que realmente importa? É engraçado como essa pergunta costuma aparecer quando o mundo desacelera ou quando algo dá errado. A perda de alguém, uma crise existencial, uma noite insone, momentos em que a gente para de correr e percebe que talvez estivesse correndo na direção errada. A filosofia existencial sempre tratou disso. Heidegger, por exemplo, falava que só quando a gente encara a finitude, a real possibilidade da morte, é que começa a viver de forma autêntica. Quando entendemos que tudo acaba, cada momento ganha peso, cada escolha vira parte de algo maior, a construção do nosso próprio sentido. Já na psicologia humanista, como propunha Carl Rogers, viver de forma plena não é alcançar uma ideia fixa de felicidade, mas experimentar a vida com abertura, autenticidade e conexão real com o que sentimos. E isso não se compra, não se ganha com likes e não vem num aplicativo. Isso se constrói. A verdade é que o que importa quase nunca é urgente. Não vibra, não notifica, não explode em luzes e sons. O que importa é calmo, silencioso e muitas vezes invisível para quem está sempre correndo. Então talvez a pergunta não seja o que você quer fazer da vida, mas sim com o que você quer estar em paz quando a vida terminar.